Menos de 3 meses para o recesso forense. E neste vídeo eu vou explicar a você tudo o que você precisa fazer antes do recesso para garantir um período de final de ano e de festas tranquilo para você e para sua família. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, o meu nome é Maiara Brasil, eu sou advogada de Direito das Famílias e Direito das Mulheres, e aqui no YouTube eu democratizo o conhecimento para que você, mulher, tenha acesso às informações que são necessárias para garantir, então, os seus direitos e os direitos dos seus filhos. Então, este é o momento. Já se inscreve, curte esse vídeo aqui embaixo que não te custa nada, mas ajuda bastante esse vídeo a chegar em outras mulheres. E agora que você já se inscreveu e já curtiu, vamos ao que interessa. Do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, nós temos o que é chamado de recesso forense. Ou seja, as férias, gente, férias da advogada, férias dos juízes, férias. Recesso forense é um período em que não conta prazo, por exemplo. Então você tem um processo em andamento de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não conta prazo nenhum. Se, por exemplo, você recebeu uma carta de citação, você está sendo processada em X assunto no dia 19 de dezembro, o seu prazo para apresentar a defesa começa lá depois do dia 20 de janeiro. Então, realmente, durante esse período, nós não temos prazo. A maioria das advogadas e dos advogados tiram férias nesse período. O contingente nos fóruns também diminui consideravelmente e, por óbvio, você já entendeu que nessa época as coisas não caminham normalmente em relação a processo. E é por isso que você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você tem um processo em andamento, ou se você está pensando em se divorciar, se vocês já se separaram e ainda não foram atrás de resolver essa questão judicialmente, este é o momento. Por quê? Férias, Natal, Ano Novo, é uma época de muitos conflitos quando a gente pensa nessa dinâmica de processos de família. Então, vai passar o Natal comigo? Não, vai passar o Natal lá. Você tem que devolver tal hora. Férias é dividir assim, férias é dividir assado. Ano Novo, o almoço do dia 25, o almoço do dia 1º, a viagem, isso, aquilo. Então, tudo isso costuma gerar ali uma tensão. Se você ainda não tem um processo definindo como funcionará Natal, Ano Novo e férias de janeiro dos seus filhos, minha amiga, este é o momento de você procurar uma advogada e dar entrada nesse processo para ontem. Por quê? Você tem tempo ainda que curto de pedir uma liminar nesse processo. Então, de pedir que, juiz, pelo menos isso aqui já define pra gente como que vai funcionar, para não ter problema no Natal, no Ano Novo, nas férias das crianças. Então, acelera. Se você tem um processo em andamento e ainda não tem nada definido nesse sentido, se atente, converse com a sua advogada, exponha essa situação para que isso seja resolvido. E se você não tem, passe a ter imediatamente. Um outro ponto que é muito importante nessa época é avaliar a validade da medida protetiva. Se você é uma mulher que tem medida protetiva, você já sabe que a medida protetiva ela não vale para sempre. A maioria das medidas protetivas vem com um prazo de 90 dias, de 180 dias. Então você precisa avaliar quando vence a sua medida protetiva. Vence lá na semana do Natal? Já converse com a sua advogada para pedir uma renovação dessa medida protetiva, se for necessário. Por quê? Novamente, essa época de festas, essa época de férias é uma época muito delicada em questões de famílias e também quando a gente pensa em violência doméstica. Por quê? É uma época em que, infelizmente, as coisas se acentuam bastante. Então, fique atenta. Terceiro ponto que eu quero que você avalie também, pensando nessa proximidade do recesso, é consultar
procurar uma advogada. Se você ainda não decidiu o que você vai fazer, se você ainda não decidiu se pede o divórcio, se não pede o divórcio, como que fica a questão de guarda, o que você pode pedir em relação à convivência, aproveite esse momento para consultar uma advogada e começar a se preparar e se programar para um processo. Então, de repente, você pode já consultar uma advogada agora, separar todos os documentos, tudo aquilo que é necessário, para que no início do ano você dê entrada no seu processo, se não for o caso de entrar com o processo ainda esse ano. Então, aproveite essa época para você começar a fazer esses movimentos que são necessários para que as coisas sejam resolvidas na sua vida. Uma vez que, vindo o recesso, a maioria dos advogados estão de férias, então você já se programa anteriormente para ter o atendimento e as suas dúvidas esclarecidas da melhor forma possível neste momento. Aqui eu preciso esclarecer para você que, apesar do recesso, durante este período existe um plantão judicial. Ou seja, se você tiver uma demanda muito urgente, algo extraordinário, por exemplo, o genitor pegou as crianças para passar o Natal e simplesmente não devolveu, sumiu com essas crianças. Você pode acionar o plantão judiciário. Você pode correr atrás ali, através de outros meios também, polícia e tudo mais, para resolver essa situação. Então, existe um plantão. Obviamente, é avaliado no plantão, é levado para o plantão questões de extrema urgência, que não podem esperar o final do recesso. Então, tudo aquilo que você já pode se programar, se programe para não depender do plantão judiciário durante o período do recesso. E agora que você já sabe o que é o recesso, como as coisas acontecem de forma mais lenta durante esse período de férias realmente do Poder Judiciário, da maioria dos advogados e das advogadas, e você já sabe o que fazer até que o recesso chegue para ter férias e festas tranquilas, chegado o recesso, descanse. Aproveite para descansar, deixe seu advogado descansarem também, porque eu tenho certeza que eles trabalharam muito durante o ano, merecem esse descanso para estarem prontos e saudáveis e bem para o ano seguinte, que com certeza também será de muito trabalho e de muita demanda. Se ficou claro para você o que você deve fazer antes do recesso e você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite esse momento para curtir. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu terei um privilégio enorme de te responder. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!